Olá, dia 2 de maio, na hora do café. Nem vou dizer bom dia, porque não sei qual é a situação, se você está assistindo de manhã ou de tarde, mas estamos começando o nosso Na Hora do Café, depois de uma experiência maravilhosa, que foi fazer uma live das 11 da noite até as 4 da manhã. E já vou avisando, vou reunir, vou conversar com as pessoas que realmente participam do canal. E a ideia é, na próxima sexta, nós fazermos das 8 às 8, um desafio de 12 horas, mantermos uma live durante 12 horas no ar. Você topa? Então se organize, se programe. Será das 8 da noite até as 8 da manhã. Será uma mistura de IETs, de conversa, de chá, de troca de informações, como foi nessa madrugada quando debatemos, quando conversamos sobre quem tem medo de Olavo de Carvalho. E foi muito interessante, foi muito enriquecedor, um debate belíssimo. Durante 5 horas, e quando a gente desligou tinha aí 100 pessoas ainda participando da live. Isso depois de 5 horas de conversa. Lembrando que nessa semana nós optamos por redirecionar ou direcionar especificamente todos os recursos do Superchat para a montagem do cenário do Nas Asas do Coração. Na semana que vem já estreia o novo cenário dos meus comentários, aqueles comentários curtos, que voltam, que as pessoas estão pedindo. Então, se você puder contribuir no Superchat, se você preferir fazer depósito, também está aí a conta. Se você quiser fazer parte do Apoia-se, ainda é outra alternativa. E eu começo a discutir algumas alternativas de criar membros e ver o que a gente pode dar de compensação, porque simplesmente pedir para as pessoas serem membros sem terem alguma bonificação ou benefício não vale a pena. Então muito obrigado para aquelas pessoas que vararam a madrugada. Sexta que vem, se organize, se programe. O nome da live da sexta que vem será das 8 às 8. Certo? Poderia misturar até, mas não, mas é das 8 às 8. Será que a gente aguenta? Aí, Aldebaran, Ju, Úrsula, o Guga, a Ju, a Elô, todas essas pessoas, sabe? Teria que aqui falar trocentos mil nomes. O pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de todos os estados, gente de Canoinhas, gente do interior de Rondônia, gente de Portugal. Nessa madrugada teve gente de Portugal, do Japão, da Austrália. Então comece a massificar em suas redes sociais, eu preciso que você ajude. Sexta que vem, nós vamos, eu vou dizer aqui o dia, porque a gente já está tresnoitado, né? Então, no dia 8, das 8 às 8. Tá combinado? Vamos fazer isso? Você é parceiro nisso, então? Das 8 às 8 no dia 8. Vamos virar a noite conversando, vamos virar a noite interagindo, vamos virar a noite nesse processo de resistência humana que eu vejo. Se vocês escutarem barulhos ao fundo, é a vida. Nós não temos isolamento acústico aqui. Está ouvindo? Tem, aqui nos fundos da minha casa está uma obra, o tempo todo de vírus chinês está uma obra ali, construção de uma escola. Não tem a autorização da administração, nunca vi pessoal da vigilância sanitária vir aqui fiscalizar. Na verdade, esses canalhas, eles só fiscalizam os honestos, essa é a verdade. Vamos embora, está combinado? Dia 8, das 8 às 8. No nosso primeiro comentário, eu quero falar sobre o absurdo que nós vivemos, que é a judicialização da vida brasileira. Esse processo onde uma juíza diz se alguém pode tomar posse na FUNAI, essa decisão de alguém do Ministério Público dizendo que é para fazer isso, aquilo. Eu creio que a sociedade brasileira, sem perceber, deixou que o judiciário, em seus múltiplos tentáculos, criasse mecanismos de negação da democracia. Aquela decisão lá do Alexandre de Moraes não é
ela se insere dentro desse processo da judicialização. Tem prefeitos que passam o mandato todo sob júdice, e os seus atos, ou ele vai praticando seus atos, aí quando falta 2, 3 meses, 6 vezes, às vezes o TSE decide convocar novas eleições naquele município. É um absurdo que nós tenhamos uma justiça que quer se meter em tudo e não resolve nada, só atrapalha. É assustador perceber isso, é assustador observar que a judicialização excessiva nos levou a uma perda efetiva de direitos. Está ouvindo barulhos? É isso que eu quero, certo? Para que as pessoas saibam como as pessoas estão há tanto tempo confinadas que talvez tenham perdido a noção dos sons que a vida tem. Então escute. No entanto, na medida em que esse processo de judicialização do Ministério Público, de juízes, passa a ter um ativismo político e ideológico, quem fica enfraquecida é a democracia. Quem perde autonomia somos nós enquanto sociedade. Porque qual é a condição de um magistrado, mesmo que seja ministro da Suprema Corte, para interferir nas decisões do Executivo? Esse ativismo, ele é perverso, ele é doentio, ele é perigoso demais. E é preciso que a sociedade se mobilize contra esse ativismo. É preciso que a sociedade tome consciência de que esse ativismo asfixia a representação e a representatividade e o valor do voto e a soberania da sociedade. Nós temos em nossa estrutura de poder 3 poderes, mas só um não está limitado ou afeito a nenhum escrutínio da sociedade. Como se fosse uma casta. Sabe, na hierarquia existe assim: Deus, médicos e juízes. Os médicos se pensam acima de Deus, mas os juízes se pensam acima de médicos, acima de Deus e acima do universo. E isso é assustador. E é preciso sim ter coragem de discutir, denunciar e debater os abusos e os absurdos cometidos pelo judiciário. E não é só juiz, Ministério Público, todo mundo, procuradores. O Brasil virou uma grande corte, onde cada um quer ter seus instantes, seus minutos de brilho e de exibicionismo. Bons tempos aqueles nos quais os juízes, o judiciário de um modo geral, se atinha apenas aos autos dos processos. Bons tempos, dizem que isso já existiu, e eu sei que existiu. Do jeito que está, nós somos reféns de quem não possui mandato para fazer isso. E isso é perigoso. Vamos para as notícias? E aí, quantos cafezinhos você já tomou hoje? Esse aqui é o meu, vou confessar, esse aqui é o meu primeiro. Até agora tomei água tônica, na madrugada na live tomei uma cachaçinha provocada pelas pessoas. Lembre-se, dia 8 das 8 às 8. Esse é o slogan. Eu vou fazer uma artezinha, vou disponibilizar. E quem quiser participar, participe. Até lá nós já teremos a caixa postal definida, porque tem muita gente querendo mandar cachaça, mandar docinho, mandar antiguidades para colocar nos cenários, tudo isso. Então nós vamos definir numa caixa postal que eu vou contratar durante a semana. Tomando esse café Arábia, lá de Piatã, que hoje é a cidade localizada na Chapada Diamantina, fica a 1.300 metros de altitude, é hoje basicamente o terroir de onde estão surgindo os cafés especiais mais especiais do país. Tem outros, inclusive pela caixa postal você poderá mandar. Mas mande em grãos, certo? Mande 2 pacotes, vou deixar bem claro, mande 2 pacotes, porque eu vou mandar para o Milton da Black Prime Café para ele fazer uma avaliação, e a gente vai
também comentar esses cafés que vocês mandarem, tá beleza? Dia 8, das 8 às 8. Vamos para as notícias. Essa madrugada com esse negócio de defender o Olavo, eu já falei, eu não tenho contato nenhum com o Olavo. Leio os livros dele, vejo as lives, prefiro os livros do que os vídeos, porque nos livros eu acho que tem uma maior substância e uma maior variedade e profundidade de abordagens, o que é natural. Nessa madrugada, por conta dos isentões, teve uma discussão de novo acerca do Moro, eu perdi de novo alguns inscritos. Os isentões estão se mandando, mas nós continuamos na nossa luta para chegar em 100 mil. Estamos com 81.180. Já estivemos com 81.600, perdemos muita gente quando nós passamos a questionar, afinal de contas, quem votou em Moro. Os nossos últimos vídeos têm sofrido alguns processos de desmonetização, portanto é importante que você participe do Superchat, mas não só do Superchat, se você puder participar do Apoia-se, é muito interessante, né? Giro de notícias. O calendário para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$600 sai na próxima semana. A informação foi dada e confirmada pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante videoconferência. Entidades que representam as empresas do setor de limpeza urbana e coleta de resíduos avaliam que o agravamento da inadimplência dos municípios pode levar à interrupção dos serviços em meio à pandemia do novo coronavírus. Parabéns, STF. Essa é mais uma vitória do STF. Atualmente, cerca de 70% dos municípios brasileiros terceirizaram os serviços de coleta. O Brasil tinha ontem, dia 1º, 91.589 casos confirmados pelo vírus chinês. O total de mortes é de 6.329, o número de recuperados é de 38.039. São Paulo, com aquele governadorzinho de nhaca, Falsidória, domina o cenário com 30.374 casos. Também concentra, infelizmente, o maior número de falecimentos, 2.511, ou seja, as estratégias de isolamento não funcionaram. O Rio vem em seguida com 10.166 e 921 óbitos. Lembrando que Rio e São Paulo tiveram um carnaval muito forte, e se você olhar onde teve carnaval muito forte, com muita aglomeração, são os locais onde está tendo os maiores surtos. E também cidades com áreas de favela muito grande, certo? Os processos, porque quanto menor a qualidade de vida é uma realidade, quanto maior as dificuldades, mais frágeis e mais suscetíveis a contraírem o vírus as pessoas são. É o que indicam os estudos. Mais de 1 milhão de pessoas estão curadas do vírus chinês, de acordo com dados divulgados ontem pela Universidade Americana Johns Hopkins. Segundo o novo paciente, o total de recuperados são de 1.014.809 pessoas. Em compensação, 233.405 mortes. 3,2 milhões de pessoas contraíram a Covid-19. Notícia que não sei se já saiu na mídia: um motim em uma prisão na Venezuela matou pelo menos 46 pessoas e feriu outras 9 na sexta-feira ontem, incluindo o diretor da instituição. As perturbações da ordem pública ocorreram no centro penitenciário de Los Llanos, em Guanare, quando os detentos quebraram cercas de segurança que delimitam o perímetro do lado de fora da prisão, numa tentativa de fuga em massa. Esse número de vítimas, de mortes de 46 pessoas, é preliminar e, segundo a AFP, a agência AFP, a agência France Press, é a AFP. Segundo a AFP, esse número de vítimas vai aumentar. Depende desse obscurantismo de informações que as pessoas têm. Vamos girar o Brasil. O Correio do Povo estava difícil de conseguir acessar o conteúdo, mas vamos lá. Prefeitura libera novos setores de atividade a partir de terça-feira. Gazeta do Sul, os caminhos para a retomada da economia. Jornal NH, agentes irão fiscalizar o uso de máscaras a partir deste sábado em Novo Hamburgo. Será que
pessoal tem visitado também as bocas de fumo para ver se os aviões estão vendendo maconha com máscaras. Notícias do dia, a de Floripa: CPI sobre respiradores está mantida e será instalada na terça. É aquela história sombria, macabra e fantástica da compra de respiradores por 33 milhões, valor que foi pago e os respiradores não foram entregues. É o país da maravilha. Gazeta do Povo: como proteger idosos da violência patrimonial durante a pandemia. O idoso é sempre... O TJ de Brasília é o único que tem estruturado uma central judicial do idoso. É muito interessante os dados. A hora que eu conseguir, e essa semana eu vou conseguir isso, dona Úrsula, eu vou aprender a fazer live com a presença de mais pessoas e nós vamos conseguir. Porque tem muita gente interessante querendo dar entrevistas, tem muita gente boa nesse Brasil. Folha de Londrina: oh, barulhinho bom! É a vida que surge, sabe? Os governadores e os prefeitos não podem ouvir esse barulho, né? Esse é barulho de vida. Folha Londrina: carreata pede retomada das atividades econômicas em Londrina. Diário dos Campos de Ponta Grossa: inadimplência com IPTU chega a 45% na cidade. E olha que a Prefeitura de Ponta Grossa, graças ao trabalho da Associação Comercial Industrial de Ponta Grossa, tem buscado não se deixar dominar pela histeria. Mas mesmo assim o atraso do IPTU, 45%. Por quê? Quando não há plata, como você paga? Jornal do Comércio, lá do Recife: sem renda, condutores de transporte escolar protestam na cidade, lá no Recife, né? Vamos seguindo aqui. O Fluminense: moradores de São Gonçalo insistem em não acatar normas de isolamento social. Muitas vezes é a necessidade. Rapaz, você está dentro de casa, você vê seu filho passando fome, aí você olha para aquela cara gorda do Witzel, aquela cara de lata preparada, aquele ajoelhado. Rapaz, um governador que se ajoelha para jogador de futebol, isso é um verme. Folha Vitória: estudo aponta o impacto da interação social no aumento de internações e mortes por Covid no Espírito Santo. Em São Paulo, é preciso às vezes dar uns tabefe nas figuras. Em São Paulo fizeram o isolamento. Eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia do isolamento. Eu não sei se haveria tantas mais mortes se o Covid fosse tratado sem histeria. Não sei. Não sei. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Não estou blefando em relação à existência do vírus. Ele existe. Ele demanda cuidados. Máscara, asseio, forma de espirrar, sem abraço, sem beijinhos. Mas aí chegar até a histeria. Jornal Extra: vice-governador de Alagoas testa positivo para vírus chinês. Olha, aquilo que eu falei no começo, a judicialização da vida brasileira. Justiça determina anulação e reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, eleito, deve ser empossado em 24 horas. Quer dizer, o ministro da Educação, ele só paga a conta. Mesmo que o eleito seja uma pessoa sem comprometimento, sem responsabilidade, sem nenhuma visão de uma educação conforme a norma do governo, tem que dar posse. Por quê? Porque um juiz determina. Vamos se catar. Correio da Paraíba: descumprir o isolamento na Paraíba pode resultar em prisão. Como é que é? Soltam os presos porque eles não podem ficar presos porque corre o risco de contrair coronavírus. E aí a pessoa que descumpriu o isolamento é presa. Eu fiquei em dúvida também, até agora ninguém me respondeu, se esses caras postos em semi-liberdade, se eles continuam recebendo auxílio reclusão, porque eles não estão mais reclusos. E mais estapafúrdio ainda foi eles pedirem auxílio emergencial. O Liberal de Belém: coronavírus, Belém, Ananindeua. Opa! E Marituba já decretaram medidas mais rígidas. Apesar das mudanças, regras da Grande Belém são brandas se comparadas com as que devem ser adotadas pelas cidades da região metropolitana de São Luís, no Maranhão. Aqui tá ruim?
mas lá está pior. A região, o Estado quer fechar Central do Malhado. Depois de ameaçar trazer o exército para prender quem estiver nas ruas, o governador do Estado. Esse é um puliazinho, né? Rui Costa, só falta antecipar uma letra do alfabeto. Anunciou através do secretário de Saúde, que é um gordinho também, que vai interditar a central de abastecimento de Malhado em Ilhéus. Não consultam ninguém, dizem, nós queremos assim, pronto. Nós mandamos, nós somos o xerife, o STF diz que nós podemos fazer o que quisermos, nós somos governadores, o judiciário diz que nós podemos mandar e desmandar, desrespeitar liberdades, não tem problema. Tribuna da Bahia. Calma, volta aqui, tio Alfredo. Comércio estima queda de 36% nas vendas para o Dia das Mães. Eu até achei pouca queda. De acordo com a FEComércio, as vendas do setor varejista devem cair 36% em relação a 2019. Eu pensei que a queda fosse ser maior. Cruzeiro do Sul de Sorocaba, cooperativas de reciclagem reiniciam atividades na cidade. Os 10 caminhões do contrato de locação da prefeitura estarão disponíveis já na segunda-feira para as cooperativas trabalharem. Tribuna de Santos, 31 estabelecimentos são fechados por descumprirem a quarentena em Santos. É a mesma pergunta que eu tenho feito. Todo mundo sabe que Santos é uma das cidades onde rola maior número de drogas e outras cocitas más. As bocas de fumo também são fechadas ou elas continuam liberadas? Ou a polícia só é valente, corajosa, eficaz, eficiente e poderosa para cima do cidadão honesto? Correio Popular de Campinas, parabéns Dória. O parabéns Dória é por minha conta, tá? O título do Correio Popular de Campinas, que é muito ligado ao prefeito, lá ao Jonas, que é do PSB, então mortes por coronavírus em São Paulo explodem em 1.350%. É mesmo parabéns Dória. O confinamento decretado pelo Dória, ele só foi para confinar as pessoas. O estado de São Paulo termina abril com 2.375 mortes relacionadas ao novo vírus chinês, um aumento de 1.345%. Ou seja, tudo indica que o confinamento no final vai não ser tão eficaz como os propagadores do caos gostam de falar. Diário do Nordeste, lá de Fortaleza, 61% dos empresários defendem reabertura de estabelecimentos no Ceará, mas o governador Camilo Santana já disse que não vai abrir nada, ele que manda. Campo Grande News, número de focos de incêndios em abril supera a média histórica de 21 anos no Mato Grosso do Sul. Deve ser culpa do Bolsonaro, tudo é culpa dele. Mato Grosso do Sul teve 813 focos de calor em abril, superando-se índices registrados desde 1999. O combate se concentra no Pantanal. O Estado do Maranhão. Empreendedores tentam driblar crise causada pela Covid-19 em São Luís. A crise mesmo é o governadorzinho, aquele estúpido lá que tem lá. Mas, veja bem, 20 pessoas foram mortas em abril, foram assassinadas em abril, só na Grande São Luís. Isso aí não conta acidente de trânsito, isso aí não conta as outras doenças. Mas só que importa mesmo é o vírus. Estado de Minas, Prefeitura de Santana do Riacho decreta lockdown após invasão de turistas na Serra do Cipó. Tem certas palavras que eles vão adaptando que eu vou te dar. Qualquer coisa é lockdown, quarentena, nós mandamos. Diário do Rio Doce, lá de Governador Valadares. Na verdade, eles nem usam mais governador. Logo, logo vão tirar o nome de governador e vai ficar só Valadares, que é bem mais bonito, né? De que cidade você é? Valadares. Sem festas, setor de eventos teme por futuro incerto. Não é só o setor de festas, não. Tá? Todos os setores estão em pânico quanto ao futuro. Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, com 84% dos leitos ocupados, Prefeitura Municipal descarta a flexibilização do setor produtivo.
Quantos dessa ocupação de leitos está sendo pela invasão dos cariocas que estão indo para lá? Folha da Manhã, lá de Passa. Aqui tem uma notícia. Fortaleza de Minas mantém restrição para bares, lanchonetes e igrejas. Como eu já disse para vocês, eu leio as matérias, eu não vejo só o título, não vejo só a manchete. Aí tá lá assim: continua proibido até o dia 6 de junho o funcionamento de casas noturnas, boates, clubes e academias. Aí eu olhei li essa matéria umas 3 vezes. Casas noturnas. Casa noturna é o quê? É cabaré? É zona? É isso? É isso? Porque eu pensei primeiro que fossem boates, mas depois está aqui: proibido o funcionamento de casas noturnas, boates, clubes e academias. Fecharam os cabaré? Até eles. Triângulo Notícias: Caixa não abrirá sábado em Patos de Minas por causa do decreto municipal. Diário de Uberlândia: termo para reabertura de comércio também responsabiliza funcionários. Só quem não assume responsabilidade nesse processo são governadores e prefeitos e o pessoal do STF. Das redes sociais: Jornal da Cidade Online: juíza se baseia em decisão de Moraes e suspende nomeação de militar para a FUNAI. É a judicialização da vida nacional. Daqui um pouco as pessoas: eu quero um judiciário para chamar de meu. De Brasília: calendário da segunda parcela do auxílio emergencial sai na próxima semana. Justiça em Foco: ministro do TST diz que após a pandemia haverá uma enxurrada de ações na Justiça do Trabalho. Aí muitas delas seriam bom que as cobranças fossem direcionadas para o STF, e outra parte baseada num artigo da CLT que seja direcionado aos prefeitos e aos governadores. Misto Brasília: dengue já matou 14 pessoas este ano no Distrito Federal. Até 18 de abril foram notificados 22.090 casos prováveis de dengue, um aumento de 76% em relação ao mesmo período do ano anterior. É muito importante a gente tratar dessa questão da dengue, porque a dengue depende também da nossa ação em nossa casa. Certo? Eu, por exemplo, moro em casa, então tem que ter cuidado com a água que fica empoçada e tudo, né? O problema é que você toma conta do seu quadrado e de repente o vizinho não faz o mesmo. Aí vamos passar pelas agências pelo mundo, sites, jornais, agências, então vamos lá. Governo uruguaio, El País de Montevideo: governo uruguaio não permite que esquerda utilize emissoras públicas para falar de suas bandeiras. Como vocês sabem, a Frente Ampla dominou o Uruguai durante 15 anos e os partidos de oposição, os sindicatos, usavam as emissoras públicas para fazer manifestações de toda a ordem. É mais ou menos que nem acontece aqui com a Agência Brasil, que é dominada pelo PSOL. Com a mudança de governo, esses partidos, esses sindicatos de esquerda não estão tendo mais acesso e estão tendo chiliques. Aqui no Brasil eles continuam mandando e desmandando na Agência Brasil, na Rádio Nacional e, em certo sentido, na TV Brasil. E o Melancia, que comanda a EBC, a Agência Brasil, que comanda o sistema de comunicação, não faz nada. Faz sim, faz acordo com a China, acordo de conteúdo. A Agência Brasil publica um monte de matérias sobre a China, só matérias positivas. Deve ser parte do acordo que essa atual direção da agência da EBC assinou com o governo chinês. É uma pouca vergonha. E aí tem gente que espera que as Forças Armadas entrem para solucionar. O Mercúrio do Chile: informe do governo aponta que o país sofrerá as maiores pressões migratórias na região. Quando eu estive na última vez em Santiago, os chilenos falam que a confirmação da existência de Deus é a Cordilheira dos Andes, que impede que os argentinos cheguem com tanta facilidade até o Chile. Todo Notícias da Argentina: o feminicídio não entrou em quarentena. A violência contra a mulher está sendo muito grande lá no Uruguai, no Brasil. E na Argentina discute muito uma ordem de soltura que a justiça deu
libertando estupradores e outros tipos de autores de crimes sexuais. É a esquerda no poder, como aqui no Brasil, que estruturas de esquerda continuam mandando em estruturas de poder. Andina do Peru, o país tem 1.124 mortos e 40.459 casos confirmados. Deutsche Welle, essa é uma graça, né? Botei essa matéria aqui só para a gente rir um pouco. Diretor-geral da OMS defende seu procedimento na pandemia. Palhaço, babaca, certo? Boneco, joguete na mão da China, isso sim que é o tal do Tedros Adhanom. Adanou-se, porque não vai embora, ele classifica como oportuna a declaração de emergência de saúde global em fins de janeiro. Oportuno cão. E cadê a condenação dos procedimentos da China? Sabe? Tudo que a OMS faz é bajular chineses, só, e ditadores de um modo geral de esquerda. Rádio France Internacional, distanciamento social no metrô de Paris será um dos maiores desafios do fim da quarentena. Quero ver isso. NHK do Japão, governo finaliza preparativos para ampliar a duração do estado de emergência. Iria até quarta-feira, mas na quarta-feira da próxima semana, mas na segunda-feira já será anunciada uma extensão desse estado de emergência. A Lusa, Costa anuncia apoio em 80% a fundo perdido para microempresas comerciais. Eu volto a dizer, os empréstimos que o governo concede para micro e pequenos empresários com carência de 6 meses é absurdo. Teria que ser uma carência no mínimo de 18 meses, na minha opinião. Eles vão botar 120 bilhões em ajuda aos estados e municípios. Por que não coloca esse mesmo valor a fundo perdido? Porque lá é fundo perdido para os estados e municípios. Por que não faz um fundo de 120 bilhões para ajudar pequenos, micros empresas? Por que não, presidente Bolsonaro? Financial Times, FDA concede autorização de emergência ao Remdesivir da Gilead. Imagina quantas ações dessa empresa vão subir nos próximos dias. Na verdade, ela saiu na frente. E agora as outras vão continuar, porque aí as pessoas, esses laboratórios não estão preocupados com as pessoas. Eles estão preocupados com os lucros, por isso estão investindo para descobrir remédios, vacina ou remédio, né, para curar e para proteger a sociedade do vírus chinês. Não tem nada humanitário na ação dos laboratórios, tem uma coisa chamada finanças. La Vanguardia de Barcelona, polícia na janela ou, como fala, de balcão, quando o vizinho se torna um delator. Esse é um problema sério. Ah, tá vendo aquele fulano lá, saiu de casa, olha só. Que são, na verdade, a institucionalização da fofoca como instrumento de controle social. Agência Brasil, Bolsonaro diz que gostaria que brasileiros voltassem ao trabalho. Eu tenho certeza que Deus, acima de tudo, brevemente voltaremos à normalidade. Eu gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu. São governadores e prefeitos, afirmou Bolsonaro, lembrando da questão da decisão do STF. Agora, a decisão é do STF e a culpa é do governo federal. Bom, tomar mais um café? É que aqui na canequinha esfria mais rápido, né? Naquele dia na xícara de porcelana o calor se mantém mais tempo. Mas café tem que ser na xicrinha de ágata. E eu tô só esperando, vou fazer a caixa postal. Uma das coisas que eu vou esperar é a chegada das canequinhas lá de Floripa, da dona Aldebarão. Para finalizar, nesse festival de besteiras que a gente tem escutado por aí, eu não sei o que é mais bizarro. Se é as cenas do Dória de cachecolzinho e cardigan, coletezinho cor-de-rosa e calças ao modo dos menudos, ou se são certas manifestações estúpidas de autoritarismo latente, como do governador da Bahia, ou chiliques como o governador do Ceará, ou ações mesmo criminosas como do governador do Piauí, ou destrambelhadas como do governador do Pará, ou
omissas, como do governador de Santa Catarina e do Amazonas, tresloucadas em alguns sentidos, como as manifestações contra o comércio que o Crivella toma, que prefeitos de algumas cidades do Nordeste tomam. Mas a verdade é que se eu fosse escolher uma declaração mais recente, com certeza eu escolheria essa do Witzel. Aproveito nesse 1º de maio para pedir desculpas ao povo, porque eu erramos, escolhemos um presidente que é irresponsável, que não entendeu a responsabilidade do cargo que ocupa. O Witzel deve ser um dos sujeitos mais asquerosos dessa leva de políticos eleitos na sombra e na aba do Bolsonaro. Não fosse o Bolsonaro, o Witzel era um zero nada. Mas agora se arroça errou. Quem errou, Witzel, foi o povo do Rio elegendo você como governador. Você é um babaca. Você é um cara totalmente descompromissado com a realidade. Leviano. Babaca ao ponto de se ajoelhar para jogador de futebol. Sabendo que já tinha uma pandemia declarada pela OMS. Mesmo assim insistiu na manutenção do carnaval. Mesmo assim autorizou a realização durante o mês de fevereiro de jogos. Ora, aí pedir desculpas, se tem alguém que tem que pedir desculpa, foi quem votou em você. Que se mostra um cara totalmente desqualificado. E inclusive desqualificado ética e moralmente. Porque que apareceu, não. Olha os dados do seu estado, que está exportando, está mandando os doentes irem para Juiz de Fora. Quando um sujeito que nem o Witzel fala esse tipo de coisa, mostra que realmente mudar os nomes não é a solução, mas essa é a riqueza da democracia. O fracasso do Dória, que se elegeu graças ao Bolsonaro. O fracasso do Witzel, que se elegeu graças ao Bolsonaro. É uma demonstração clara de que a gente precisa ter um cuidado e já deve começar agora em outubro. Eu tenho insistido. Se você é filiado a um partido político, se você é conservador e é ético e não quer ser oportunista, seja candidato. Participe. Se quiser um slogan, eu empresto o meu. Alguém precisa dizer não. Porque nós não podemos continuar com esta irresponsabilidade e esta leviandade que tem sido a norma por parte de políticos como o Witzel. Aí ele publica, saiu lá no Sputnik News, né? Gravou um vídeo fazendo críticas ao presidente Bolsonaro. Ora, segundo o STF, quem administra o Estado do Rio é uma besta que nem o Witzel. Então, a responsabilidade daqueles mortos ali, que foram noticiados aqui, eu vou até voltar a notícia aqui para a gente ter esse dado. Aqui, ó, número de mortos no Rio. O Rio tem 10.166 casos e 921 óbitos. Esses óbitos e esses casos são seus, Witzel. Não são responsabilidade do governo federal. Por quê? Porque o STF disse que é responsabilidade, é poder dos governadores e dos prefeitos determinar as medidas. Está aí. Esses números são seus, Witzel. Não transfira a responsabilidade para outras pessoas. Assuma pelo menos uma vez a responsabilidade de seus atos. Você não quis ser o bambambam, se ajoelhando para jogador numa atitude mesquinha, deplorável, e agora vem acusar o presidente da República. Ora, poupe os brasileiros dos seus exercícios de estupidez. Poupe os brasileiros. Nós já temos coisas muito importantes para nos preocupar, e a principal delas é defender o governo e o presidente Bolsonaro, que foi eleito por nossa sociedade, na esteira, na onda de quem, inclusive, figuras como tu foram eleitas, Witzel.
é lamentável que o oportunismo se junte com a irresponsabilidade de forma tão marcante numa só figura. Vamos chegando ao final do nosso Na Hora do Café. Eu quero desejar a todos vocês um belíssimo fim de semana, certo? Vai ser agradável. Hoje à noite nós teremos uma live das 10 da noite até a meia-noite, mas já marque na sua agenda e ajude a divulgar. Dia 8, das 8 às 8. Entendeu? Na próxima sexta-feira, que é dia 8, nós faremos uma live das 8 da noite, da sexta até as 8 da manhã do sábado. Você topa fazer essa virada junto comigo? Eu espero a sua presença e a sua companhia, e vamos sim continuar teimosamente acreditando no Brasil, apesar de figuras como Witzel, apesar de figuras como Dória, apesar de figuras como os membros do STF, apesar do Centrão, nós vamos continuar acreditando no Brasil, porque nós queremos resgatar o Brasil para os brasileiros, porque nós não queremos ser uma nova Venezuela, uma nova Argentina. Que tenhamos todos um bom e abençoado sábado, um bom e abençoado fim de semana, e até segunda-feira, quando às 8 da manhã estaremos de volta com mais um Na Hora do Café.